Marcos, para nós começarmos a nossa conversa aqui, vamos começar falando do Porto de Paranaguá, Antonina, que eu acredito que vai ser um assunto muito interessante para todos. Conta para nós um pouco, Marcos, como que funciona a estrutura do Porto de Paranaguá. Bom, sempre que eu falo sobre os portos do Paraná, eu procuro sempre fazer uma contextualização para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender, aqueles que não são muito familiarizados com o porto. Então, hoje no estado do Paraná, nós temos uma empresa pública que administra dois portos, o Porto de Paranaguá e o Porto de Antonina. Esses dois portos pertencem ao governo federal. Então, pela Constituição, no artigo 21 e 22, compete ao governo federal administrar, através de concessão, autorização ou diretamente o governo federal, todos os portos públicos do país. E no caso do estado do Paraná, por uma decisão do governo federal, isso vem desde 1917, entendeu que o estado teria a condição de administrar esses dois portos. E hoje o estado tem um convênio de delegação com o governo federal, onde nós administramos e fazemos a exploração desses dois ativos, esses dois portos públicos. Então o estado criou uma empresa pública, em 1935 era uma autarquia, em 2013 transformou numa empresa pública, e essa empresa pública administra esses portos. Então nós temos uma diretoria executiva com 7 diretores que fazem a gestão do complexo. E dentro desse complexo portuário nós temos várias áreas. Então, para quem está nos assistindo, imagine um condomínio residencial de casas, onde nesse condomínio tem um síndico. Nós fazemos a parte do síndico desse condomínio. E esses terrenos que estão dentro do complexo portuário, nós licitamos para que a iniciativa privada, através de trading, operadores portuários, empresas, participem da licitação e, obviamente, ganhando a licitação, possam explorar essas áreas através de um pagamento, de uma outorga e de um arrendamento fixo e variável em cima da carga que movimenta. Então, nós fazemos a gestão desse complexo portuário. Quem faz a operação do porto, o carregamento do navio e o descarregamento da carga do navio, são os operadores portuários, os arrendatários, então essas empresas que estão dentro do porto. Isso não quer dizer que quem está fora do porto não possa operar no porto, até porque o porto é público, é um serviço público. Então todos têm acesso desde que pague as tarifas portuárias. Então, resumidamente, o trabalho que nós fazemos é esse. Nós fazemos a exploração e a administração desse ativo. E por uma questão legal, nós temos daí, além dos dispositivos constitucionais, nós temos as leis que definem a questão portuária. Então, o último marco legal foi a Lei 12.815, de 2013, que inclusive está sendo objeto de uma atualização legislativa. E nós temos a Lei 9277, que possibilita que a gente faça essa administração e tudo que nós arrecadamos, que essa empresa pública do estado do Paraná arrecada, não pode, por impositivo legal, transferir nenhum recurso para o governo do estado. Ou seja, o governo tem uma empresa pública dele que administra um porto que não é dele. Essa empresa arrecada dinheiro e não pode passar nenhum centavo para o governo estadual. Então, toda a remuneração que nós arrecadamos, nós, por lei, obrigatoriamente temos que investir dentro do porto ou na infraestrutura que dá acesso ao Porto de Paranaguá e ao Porto de Antonina. Interessante. Isso foi a partir de transformar em empresa pública que veio essa determinação? Não. Sempre foi isso? Essa Lei 9277 é de 96. O que mudou na transformação de autarquia para empresa pública foi uma decisão do estado do Paraná. Transformou a natureza jurídica, o que possibilita e dá mais agilidade na questão administrativa, porque nós somos uma empresa pública, temos que licitar serviços. E tem a questão tributária também, né? A gente tinha uma realidade antes, por ser autarquia, e depois de empresa pública a gente passou a ter uma outra realidade. Mas foi uma decisão do Estado mesmo. Então, tem alguns portos públicos, que, por exemplo, o Porto de Santos. O Porto de Santos é uma empresa pública federal, não é uma empresa pública
do estado de São Paulo. Quem administra o Porto de Santos diretamente é o governo federal. Nós aqui é diferente. O porto está dentro da Secretaria de Infraestrutura e Logística do estado do Paraná. Acho que quase ninguém sabe disso. Poucas pessoas sabem. Às vezes as pessoas confundem, acham que o porto é do município ou o porto é do estado. Não. Nenhum porto público no país, e nós temos 35 autoridades portuárias no país. Desses 35 portos que nós temos no país, nós temos 177 terminais arrendados. Ou seja, só para você ter uma ideia, no Porto de Paranaguá, nós temos 16 contratos de arrendamento vigentes. No país inteiro, nessas 35 autoridades públicas, nós temos 177 terminais arrendados. Além desses 177 terminais, nós temos mais 273 terminais de uso privado, que são portos privados fora do porto público. Então, voltando ao artigo 21 e 22, o governo federal faz toda a gestão da questão portuária no país e pode autorizar a iniciativa privada a construir um porto fora do porto público, que são os terminais de uso privado. Hoje nós temos 273. Esses TUPs, que nós chamamos, são responsáveis por movimentar 2/3 da carga do país. O Brasil movimentou no ano passado 1 bilhão e 300 milhões de toneladas, 65% são de responsabilidade dos TUPs e apenas 35% dos portos públicos. Então essa é uma visão macro de como funciona o setor portuário no país. Nós temos alguns modelos: portos públicos, que são as autoridades portuárias, e portos privados que ficam fora do porto. E também, recentemente, no governo do ex-presidente Bolsonaro, nós tivemos a concessão do Porto do Espírito Santo. Foi a primeira autoridade pública que foi concedida para a iniciativa privada. Hoje nós temos a autoridade portuária que administra o Porto do Espírito Santo, é uma empresa privada, a AV Ports. Ela faz toda a gestão. Faz a mesma coisa que a empresa pública do estado do Paraná faz aqui. Só que com detalhe, lá eles não precisam licitar. Por exemplo, uma área de arrendamento que nós demoramos aqui 35 meses para fazer o certame licitatório, judicialização, Tribunal de Contas da União, lá eles fazem um contrato particular por 5 anos, 10 anos, para uma empresa movimentar a carga naquele complexo portuário. Entendi, mas muito interessante mesmo essa explanação. Acredito que dá uma visão ampla mesmo.